E a torcida de Dudu que está cobrando a expulsão de Fabiano, bem como a atitude da produção, diante da questão de que ele ontem deu 2 doses de pré-treino para Dudu Camargo, que tomou e em uma sequência misturou com bebida, que é um perigo e tanto. Uma só dose já deixaria Dudu bastante eufórico, e de fato ocorreu, e ele tomou 2, gerando um perigo para a saúde do participante. Então a torcida de Dudu aqui fora, que é grande, está cobrando a expulsão do pai de VTube. Veja o vídeo em que os participantes comentam sobre isso. Eu falei, alguém vai... Gente, mas ele toma uma ou ele tá assim normal? Não, ele bebeu pra ele. Hã? Ele bebeu. Ele tomou pré-treino Duas mesmo? doses, duas doses. É sério, isso vocês estão Sério, Fabiano que deu. Mano, doidão fazer isso comigo. Não pode fazer isso não, misturar pré-treino com álcool, não é? Com álcool ele vai ficar... Vai dar tilt. Vamos trocar. Ele vai ficar a noite inteira acordado? Vai, Trocar o quê? Não, a cada dose é uma dose, só já é forte. 2, meu. 2 é muito forte. Ele não vai dormir nem fuder, é sério. Eu não sei. Nossa, tá bom.